Eu vou colocar o vídeo do Pacheco, porque Bora. o nosso querido amigo Chiquini está chegando, mas eu preciso colocar o Pacheco aqui, esfregando na nossa cara o que esse desgraçado, o que esse maldito desse homem estava pensando até agora, e ele resolveu falar agora. Virou machão num palanque do lado do Lula. Acreditem se quiser. Isso daqui é a coisa mais nojenta que eu já vi na minha vida. Vai lá. Momentos de hoje, que é democracia. A democracia que alguns insistiram em negar, em combater e em evitar no nosso país. E agora, depois de tudo que aconteceu, com plano de golpe de Estado, com minuta de golpe de Estado, com depredação de prédios públicos, com cooptação da sociedade a partir desse conceito antidemocrático, pretendem anistia ampla, geral e irrestrita, como se o 8 de janeiro tivesse sido um passeio no parque. As instituições desse país funcionam, as instituições desse país reagem, as universidades, os movimentos sociais, o movimento sindical, os professores, os partidos políticos, todos nós temos compromisso com a democracia do país, que foi sim vilipendiada e atacada nos anos de 2022. Deixa eu colocar o Delis aqui na transmissão. Ó, agora eu tô... 1, 2, 3, tô escutando. Eu tô craque. Adriles, eu vou aí te instalar um notebook, uma webcam e um microfone, Adriles. Não é da plataforma, né? Mas, ó, eu queria falar sobre esse discurso do Pacheco. O Pacheco, ele é cúmplice, pessoal, dessa organização criminosa. Não é à toa que está nas sanções. Se houver Magnitsky, o Pacheco tem que estar na sanção. Tá? A gente tem que levar esse discurso para todos os lugares, a gente vai fazer isso. E o Pacheco, ele precisava, na verdade, ser caçado. Porque quem é cúmplice de uma coisa... Confissão de culpa. Confissão de culpa. Ele mostra o enviesamento dele. Ele mostra que lá, como presidente do Senado, ele não estava agindo de maneira neutra, pautando de acordo com as normas e regras do regimento interno. Esse desgraçado está fazendo uma admissão de culpa pública e notória para o mundo inteiro, que ele, na verdade, era só uma extensão, um apêndice do sistema. Então, ele precisa sofrer todas as consequências penais, cíveis e administrativas, porque ele é cúmplice, pessoal. Ele é cúmplice. Se crimes em série foram cometidos pelo Supremo Tribunal Federal, foram feitos porque esse cara travou um pedido de impedimento que deveria ter acontecido, que deveria ter sido tramitado e que não foi. Outra coisa, bem, eu queria jogar essa questão para o Adriles também, porque o Pacheco, Adriles, muita gente, e eu acho importante frisar isso, aparecerão, por mais que a gente esteja num ambiente difícil politicamente, aparecerão candidatos falando em impeachment de ministro do Supremo sem ter a menor ideia do que é uma reforma estrutural do sistema de justiça ou uma radical reforma ou peito para enfrentar essa reforma, porque vai ter servidor público fazendo piquete no seu gabinete na Câmara dos Deputados e no Senado Federal o dia inteiro. Se você quiser quebrar a estabilidade, se você quiser mudar órgão como CNJ, como Conselho Nacional do Ministério Público, como a lei de abuso de autoridade, tudo isso daí vai gerar. E esses caras eu vejo como os oportunistas, Adriles, de plantão, que nem o Pacheco, que entraram no jogo político, a galera colocou o Pacheco lá para tirar a Dilma. Tem gente que não pode, e a gente tem esse trabalho para fazer, cair na ladainha do cara que vai falar que é pró-impeachment e está fazendo acordo com o sistema por trás. A gente tem que ficar muito mais atento nesse próximo período eleitoral. Isso serve para deputado federal e senador, Adriles. Vamos lá. Bom, Arufan, muita gente se perguntou quando eventualmente o Pacheco foi colocado na lista de sanções pelo governo Trump. A resposta está aí. Eu volto e reitero a dizer, isso é uma admissão e uma confissão de culpa completa. Do que Pacheco tem culpa? Pela omissão e pela ação a favor do senhor Alexandre de Moraes, quando ele sentou a bunda em cima das dezenas, dos inúmeros pedidos de impeachment do senhor Alexandre de Moraes, enquanto senhoras eram arrastadas para a cadeia, enquanto mães de família com batom,
portando bíblias na mão, inocentes, que nem entraram na Praça dos Três Poderes, eram arrastadas para a cadeia, enquanto pessoas morriam na cadeia, como Clérison Pereira. Esse homem, pela sua ação ardilosa, politicamente enviesada, como ele está fazendo aí no palco do Lula, que ele é pré-candidato ao governo do estado de Minas Gerais, que o Lula já lançou ele praticamente. Esse homem tinha uma ação política numa situação que já seria criminosa se ele tivesse uma ação política enviesada. Agora, ela é mais criminosa porque é uma ação desumana enviesada em favor de tiranos togados, de ditadores travestidos de juízes, de carrascos travestidos de juízes, que estão eliminando a democracia e eliminando e destruindo e arruinando pessoas. O Pacheco é tão criminoso quanto os tiranos travestidos de toga, ele é tão criminoso quanto os donos da Rede Globo, ele é um ator político a favor da tirania, da perseguição e da censura.